Arcanos Maiores, as 22 cartas que são o coração do tarô. Essa aula é para você que está começando ou já tem uma experiência com o tarô e quer se aprofundar, entender mais. E eu percebo que quando uma pessoa começa a jogar tarô, e eu mesma passei por essa dificuldade, é uma mistura entre o encantamento e uma apreensão. Porque realmente são muitas cartas. Quando a gente pega um deck de tarô desse tamanho, e olha todas essas cartas, dá uma impressão que isso daqui não tem mais fim e como é que eu vou dominar tudo isso. Por isso que eu fiz essa aula separando inicialmente os arcanos maiores, que são as 22 cartas que são o centro, o cerne do tarô. E com isso, nós vamos passar por cada uma delas para que você tenha um entendimento, um vínculo e possa se aproximar desses arcanos. E logo mais ali na frente você vai ter uma aula também sobre arcanos menores. O que eu percebo também é uma dificuldade das pessoas é que muitas vezes elas querem aprender tudo de uma vez só, ou decorar. Esquece isso. Você não precisa decorar as cartas, muito menos os arcanos maiores. O que você precisa entender o que é que cada carta quer passar de informação para você. Lembre que o tarô ele é uma linguagem. E como qualquer linguagem, ela pode ser aprendida. O tarô, uma coisa que você precisa entender para começar, é que cada carta representa uma etapa da experiência humana. Os arcanos maiores, eles não falam sobre acontecimentos, eles falam sobre consciência, a consciência da jornada do ser humano. Eu sou a Cris Lisovski, astróloga, taróloga e criadora do Método da Travessia, um estudo que une espiritualidade e ação para que você possa viver essa vida com toda satisfação. Se você ainda não me segue, aproveite, se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo e também conheça o meu trabalho nas minhas outras redes sociais. Então, o que são os arcanos maiores? No tarô de Waite, que é a linha de tarô que eu utilizo, vou deixar aqui para que você conheça o Waite, os 22 arcanos maiores, eles representam grandes movimentos da vida. Então eles falam sobre as fases da vida, sobre aprendizados, desafios, medos, inseguranças, crises que um ser humano passa, transformações, direção espiritual. Então ele é um movimento que um ser humano vive. Então pensa comigo, você não vai buscar informação fora quando você estuda o tarô, os 22 arcanos, você vai buscar informação dentro. Olhe para você. Cada carta vai representar etapas, fases da sua vida, ciclos, situações que você está vivendo do seu consciente e do seu inconsciente. Quer ver só? Muitas vezes você acorda de um jeito e no outro dia você acorda de outro. Todos nós vivemos a jornada do tarô, dos 22 arcanos, sempre. Só que nem sempre ele começa do mesmo jeito. Nem sempre o seu dia começa do mesmo jeito. Então uma jornada, ela não é exatamente cíclica. Muitas vezes ela é acíclica e ela se movimenta. Então a grande sacada de aprender tarô é que você consiga entender o que é que essa carta transmite de emoção, de consciência, de sentimento, e junto com isso, faça um misto de movimento da sua própria vida. Numa visão mais aprofundada, tá? Na minha visão, o que eu acredito, já que um dos pilares do meu trabalho é a visão psicológica, os arcanos, eles mostram, né, esses movimentos internos. Por isso que eles têm tanta força. Quando um arcano aparece no jogo, geralmente ele quer chamar atenção, um arcano maior. Ele quer colocar foco em alguma coisa que realmente você ou a pessoa para quem você está lendo o tarô, ela precisa realmente dar essa atenção. Então, o tarô, ele é uma jornada e nós vamos chamá-la de Jornada do Louco. É assim que é conhecida em Waite. Então, o louco, ele é uma jornada bonita, uma jornada lógica e às vezes não tão lógica, uma jornada de experiências que o ser humano veio passar. Quem é esse louco? É você, sou eu. Nós somos o louco. Então, os 22 arcanos contam a história da nossa vida, de tudo aquilo que a gente está experienciando. E ao longo dos 22 arcanos, nós vamos atravessando descobertas sobre nós mesmos, desejos, poder, amor, sentimentos, crises, o que a gente precisa mudar, o que não dá mais para continuar, o que a gente precisa pegar e colocar realmente na nossa vida. Os arcanos maiores, eles são, então, na verdade, uma metáfora da realidade humana. Olha que mais simples. Então, quando você pega 22 cartas, a primeira coisa que você vai colocar na sua cabeça, depois de você entrar em contato com o seu deck, que os 22 arcanos maiores é
uma jornada de transformação humana. Por isso que todos os desenhos, eu estou olhando para os meus aqui, todos os desenhos, eles têm uma pessoa, ou mais de uma pessoa, porque realmente ele está conversando comigo, com você, ou para quem você estiver lendo o seu tarô. Vamos falar dos arcanos. Como é que vai funcionar? Então eu vou trazer aqui um pouquinho de cada uma das 22 cartas, trazendo a visão de como que elas se interagem, e você vai perceber, um convite que eu quero te fazer, para que você perceba a sua vida em cada fala que eu for trazendo para você. Se você tiver um deck de tarô agora, você pode dar uma pausa nesse vídeo, esticar o seu deck de tarô. Enquanto eu vou falando para você, você vai observando as cartas. É um convite. Se você tiver, vai te ajudar bastante. Então vamos começar com o primeiro, que é o louco. O louco, ele é o dono da jornada, né? Somos nós. Então o louco, ele é um ser, uma pessoa, um arquétipo, que ele mostra o quê? Um grande potencial. Ele é uma manifestação. Ele representa a ação, a manifestação, o já, o agora. Em Waite, perceba que ele está realmente assim muito disposto. A gente tem símbolos aqui que mostram, como por exemplo o sol, né, um tarô tradicional, elementos que diz assim, ó, ele vai para a vida. O louco, ele representa a coragem de ser, sabe? Coragem de começar, sem essa ideia de ter que parecer ser para alguém. Então, na visão mais psicológica, ele fala a parte de nós que confia na vida. Muitos tarôs mostram, inclusive, o louco olhando para cima, aonde ele confia em Deus, nesse poder que é a fonte, a manifestação divina. Então, o louco, quando ele aparece num jogo, ele quer dizer que os caminhos estão abertos e a pessoa está tendo muita coragem ou precisando de coragem para poder partir para a vida. Quando a gente fala sobre o mago é a segunda carta. Então, o mago, ele é assim, ele transmite o potencial dessa manifestação. Se o louco é o movimento, o mago é a manifestação desse movimento. Mas perceba, na foto, na carinha dele, ele é o dono da magia, ele tem os elementos. Então significa o seguinte, que o louco, ele tem uma ideia maluca, alucinante de fazer alguma coisa. De repente fazer um projeto, ou mudar de emprego, casar, seja lá o que for. Só que para fazer isso, não dá para sair fazendo de qualquer jeito. Isso é uma mentalidade muito infantil. Então precisa fazer o quê? Colocar um pouco de ordem. Então o mago, ele representa a parte da ordem, dessa organização. Então ele segura elementos, ele diz assim, ó, para acontecer essa ideia que o louco quer, eu preciso realmente me planejar, preciso me colocar em ação, preciso alquimizar. Então o mago, ele representa o desafio que é gerir energias. Pegar uma energia e não fazer qualquer coisa com ela. Realmente aprender a canalizar para o lugar certo. A terceira carta é a sacerdotisa. Ela fala sobre a intuição. Veja como eu manifesto na minha fala a forma como cada arcano se comunica com a gente, né? Quando eu penso nela, eu penso no mistério, no silêncio, na quietude. Ela fala sobre escuta interior. Pensa só, você tem algo importante para fazer. Se você colocar os pés pelas mãos toda hora, entrar na ansiedade, pode ser que a coisa tenha um pouco de dificuldade ali no meio do caminho. Então a sacerdotisa relembra momentos que você precisa se dedicar à sua escuta interior, escutar a sua voz interior. Nem toda resposta está dentro do movimento, e sim está dentro do sentir. Logo depois a gente recebe a Imperatriz. A Imperatriz, eu já me conecto assim com o arquétipo da imponência. Pouco menos que o imperador, tá? Mas a Imperatriz, ela é essa imponência. Ela significa a criação, a fertilidade, a expansão. Tem um tarô que eu amo, que também é da linha de Waite, que é Videntes da Luz. Inclusive, ela está gestando um mundo, ela está grávida nesse tarô, nesse arquétipo, né? Ele informa dessa forma. Ela representa essa expansão. Fala sobre abundância, sobre criatividade, sobre energia feminina, sobre potência. Então, quando uma carta dessa aparece no jogo, ela quer dizer que está no momento de criação, ou que você precisa se abrir para expandir o seu modo criativo, ou se conectar com as partes que de repente ainda duvidam da sua própria criação. E aqui a gente tem um infinito de possibilidades. Então, ela representa esse criador, essa criadora que mora dentro de você. Agora a gente vê o imperador. Ele é um rei imponente. Ele representa a estrutura, a segurança, a forma mais masculina, a energia. E a gente pode estar fazendo um jogo para uma mulher, por exemplo, mas saiu o imperador,
quer dizer que ela precisa ativar dentro dela potências mais masculinas, mais de ação, de agora, de já. É uma carta que conecta muito com Áries também, essa força dos inícios. Então ele mostra os limites que precisam ser dados, as direções, o que eu preciso construir, quais são os meus próximos passos. Então ela é uma carta que ela orienta sobre a clareza do que fazer. Eu acho que ela é uma carta meio capricorniana também, tá? Porque ela fala muito sobre não ficar inventando muito a roda, fazer o que precisa ser feito. Logo depois a gente vem também com o Hierofante ou o Papa, tá? Então em muitos tarôs, os mais tradicionais, esse que eu tô com ele em cima da mesa agora, que é de Waite, o meu primeiro tarô, meu primeiro deck, é o Papa. O Papa, ele lembra a ordem, ele lembra o conhecimento. Então, lembra do Papa, né? Papa, a gente acha que sabe bastante, né? Então, a gente tem essa ideia do estudo, do estudioso. Então, o conhecimento representa também a tradição, a espiritualidade. Então, fala sobre aprender, você parar para aprender, de repente, alguma coisa que te falte ali no meio do caminho. É o teu sistema de estar sempre aprendendo, sabe? Também ela fala sobre valores. Quando ela aparece num jogo, é geralmente para você olhar para os seus valores pessoais, se o negócio que você está querendo abrir está alinhado com os seus valores. Então, aí a gente vai para as formas de leitura, mas ela fala muito sobre isso, sobre o que é tradicional e sobre o que é importante na área do conhecimento. Depois, a próxima é o Enamorados. Eu adoro essa carta. Quando eu falo dela, eu meu coração enche. Apesar de ela não falar exatamente de amor, mas num jogo sobre relacionamento, sim, ela pode falar. Então, os Enamorados, ele fala sobre escolhas. Essa é a grande sacada dos Enamorados, de alinhamento. Pensa que Enamorados fala de casamento. É um casamento. Então, um casamento para funcionar, ele precisa de alinhamento. Nem ceder, nem muito para cá, nem muito para lá. É seguir esse caminho do meio. Mais do que amor, né? Ele fala sobre situações que precisam ser alinhadas para que os próximos passos realmente sigam no flow, no fluxo que você deseja. Depois disso, a gente fala de alinhamentos internos também. Então essa carta fala muito sobre isso. Depois disso a gente vem a carta do carro. O carro a gente já vai falar assim, ó, né, com esse movimento todo, de trazer as mãos, porque o carro ele fala sobre movimentar mesmo. Então é sobre direção, movimento e conquista. Mas uma coisa importante do carro é, pensa na direção. Para você dirigir um carro, você precisa ter atenção, foco, não deixar o carro desgovernado. Mesmo quando você tem um carro no piloto automático, você precisa dar algumas direções para ele, não é mesmo? Então o carro fala sobre isso, sobre assumir o controle da própria vida. Então quando sai uma carta dessa no jogo, tá na hora de olhar como é que está o controle da direção da sua vida. Ou você está deixando o carro ir ladeira abaixo. Então o carro fala sobre o controle. O que eu posso, o que eu devo colocar nas minhas mãos. Logo depois vem a força. Adoro essa carta, porque eu acho que ela é super signo de fogo também. A força fala sobre o domínio emocional. Não sair metendo os pés pelas mãos. Sobre coragem de você olhar para os seus instintos. Aquilo que você já sai derrubando tudo. Com aquela vontade louca, sabe? Mas você segurar esses seus instintos. Então a verdadeira força, o tarô diz que ela não está na agressividade. Ela fala na consciência emocional. Uma frase que eu tenho adotado para minha vida e vivido ela na experiência terrena é sentir as minhas emoções na sua totalidade, sem deixar que elas dominem as minhas ações. Então, isso é representação da carta da força. Depois a gente vem para o Eremita. O Eremita, ele é realmente um caso à parte. Ele significa a introspecção. Olha como eu falo, né? A introspecção, a sabedoria, mostra um momento de recolhimento interno. Diferente da carta da intuição, o Eremita fala que você precisa olhar para você e parar de ter dúvidas, porque ele relembra, através do olhar interno, para a luz interior, que toda a luz que você busca está dentro de você. Então o Eremita, ele simboliza um momento de amadurecimento, de você parar, olhar para aquilo que você decidiu, olhar para a tua história e dar um próximo passo mais amadurecido para essa próxima etapa. Vamos lá, para a Roda da Fortuna. Roda da Fortuna simboliza os novos ciclos, as mudanças, os movimentos da vida. Ela simboliza também que tudo muda. Às vezes estamos em cima, às vezes estamos embaixo. Isso acontece até durante o nosso dia, é ou não é mesmo? Podemos acordar de um jeito e de repente terminar o dia de outro.
Então a roda da fortuna diz que não tem infortúnio, tem mudança, tem ciclo acontecendo. Nada aparece, fica igual o dia todo, o ano todo, a vida toda. Para a justiça ela relembra que só precisamos ser responsáveis por aquilo que a gente quer. Precisamos agir diante e em direção à verdade. Mostra consequências, alinhamentos, coerências, é uma carta séria. Quando aparece a justiça no meio de um jogo, a gente vai para esse lado de perguntar, para o consulente, ou pergunte-se a você. Eu estou sendo coerente com as decisões que eu estou tomando, com a fala que eu estou tendo, com a forma que eu venho conduzindo a minha vida? Mostra as consequências, se você fizer isso, vai acontecer aquilo. Então essa carta é uma carta, de você relembrar as ordens na sua vida. Temos agora o enforcado. O enforcado, ele é uma nova perspectiva, uma pausa. É apenas uma pausa, não é uma parada. Uma pausa porque às vezes a vida exige que a gente reveja certas coisas, para que a gente possa enxergar o mundo de uma forma diferente. Por isso que o enforcado ele tá de ponta cabeça. Ele quer te chamar a atenção para que você olhe a vida sobre novas perspectivas e não fique tão naquele lugar de que você já sabe, que você experimente, que você seja mais divergente com a sua vida. A morte. Aqui a gente começa um ciclo de cartas meio temidas daqui a pouco, tá? Então a morte é uma delas. A morte geralmente não fala de morte. É muito raro uma carta, quando eu tiro uma carta de morte, quer dizer que vai morrer alguém. Ela tem muito mais a ver com transformação e com encerramento, e não com a morte física, mas ok, pode acontecer também. Ela fala sobre fim de ciclos, mas ela também fala sobre o início. Lá no Videntes da Luz, que é esse outro tarô que eu amo, a morte e o renascimento estão juntos na mesma carta. Então é morte e vida. Então quando você encerra um ciclo, você começa outro. Então é o poder do sim e do não. Quais são as mortes que eu preciso enfrentar para que a vida possa continuar? Porque ela espera você lá do outro lado. A morte não é o fim. A temperança, vamos para mais uma carta. A temperança, ela significa o equilíbrio. Opa, tá na hora de dar uma parada, tomar um gole de água, comer. Não dá para ficar trabalhando o dia inteiro. Por isso que eu tomo água aqui no meio da nossa aula. A gente precisa trazer essas pausas, sabe? Precisa integrar o meu eu mais cansado com um eu mais ativo. Fala sobre maturidade, de saber a hora de parar, sabe? De trazer um pouco de harmonia para sua vida. Não dá só para sair fazendo. Ou como também não dá só para ficar parado. Então a temperança lembra o que você precisa temperar na sua vida. O que você precisa trazer mais de harmonia, de gosto, para que você possa continuar caminhando, já que nós estamos na jornada do louco. A gente não pode esquecer disso. O diabo, aqui é outra carta temida, tá? O pessoal tem um pouco de medo dela, porque ela é feia. Vamos lá. O diabo fala sobre apego. O negócio que é, tá? Apego. Apego é aquilo que você pega como seu, como um anel de diamante, diz que aquilo é seu e acabou. Sobre sombra, sobre dependência, sobre falsas vantagens. Sabe quando você está acomodado e vê que tem uma vantagem ali no meio, mas acaba que nem sabe o que está acontecendo? É isso. Então o diabo fala sobre as vantagens ocultas, para você parar e observar se você não está ficando sem vergonha com você mesmo. Então ela mostra padrões inconscientes, prisões emocionais, por isso que ela é feia. É para você olhar as feiuras que você está fazendo com a sua vida. Ou mostrar para quem você está lendo, olha aqui, tá na hora de a gente olhar aqui para os diabinhos que estão dentro de você. Então o diabo, ele representa uma oportunidade de você olhar para aquilo que realmente fica te aprisionando. Aí a gente vem para a torre. Essa é uma carta também um pouco temida. Então a torre, ela fala sobre ruptura, sobre queda de ilusão. Quando ela aparece no meio do louco, o louco estava lá, olhando lá para o céu, conversando com Deus, confiando, tendo fé na vida. Só que chega uma hora que tudo que ele desenhou, ele precisa parar para rever, precisa pagar imposto, precisa ter uma conversa, precisa fazer alguma coisa. E ele não faz porque ele quer só fazer, criar, manifestar. Aí a vida vai inchando, os problemas vão aumentando, as situações vão virando um bicho de 7 cabeças. Aí vem a torre e fala assim, para de uma vez por todas e arruma isso daqui. Então a torre, ela representa as situações limites que estão na sua vida e que você está simplesmente ignorando. Então a torre destrói aquilo que não sustenta mais o próximo passo. A estrela, ela significa a esperança. Eu amo a estrela. Inclusive, tem uma estrela aqui na minha frente, porque quero contar para vocês que dar aula de tarô
dar um curso de tarô, trazer esse conhecimento, sempre foi um sonho para mim. Então eu tenho a carta da estrela representando esse arquétipo de que um dia foi um sonho e hoje é uma realidade. Coisa mais linda, né? A gente integrar tudo isso. Então a estrela representa a fé, a cura, que um dia, muito próximo, se eu colocar realmente lenha nessa fogueira, esse sonho ele pode se tornar real. Então depois da crise, a estrela, ela devolve a direção. Depois que rompe, que faz você rever os passos que você não estava funcionando, não estava botando atenção, a estrela devolve esse brilho, essa força, esse sonho que está dentro de você. Então a estrela representa assim a fé nos próximos passos. Assim como o seguido da lua, que representa as nossas emoções. Quando você retoma a sua vida, você precisa olhar para os seus padrões emocionais e ver o que é que precisa ser ajustado, o que precisa ser reconhecido, o que não pode ser esquecido, o que você não pode deixar de sentir, nada de preferência, porque a gente está aqui para sentir tudo. Só não permitir que essas ações, né, que esses sentimentos tomem conta das ações. Ela fala sobre medo, sobre sensibilidade, sobre as confusões emocionais. Lembra que a gente tem que parar, respirar, sabe? Sair, tirar um pouco, sabe? Esses bichos que ficam rondando a nossa cabeça. Porque o louco, ele precisa continuar a sua jornada. Logo depois da lua, logo depois que amanhece, né, já que a lua é noturna, temos o sol. O sol representa a vitalidade, a clareza. Ele representa a força, a fé, mas a fé não aquela fé distante, a fé de que hoje sim a luz bateu e eu estou aqui fazendo isso por mim. O sol, ele mostra aquilo que estava escondido. A gente não pode ter medo do sol, porque o sol, a luz do sol vem para mostrar aquilo que está debaixo do tapete e não pode mais ficar lá. Então numa consulta, quando o sol aparece, eu gosto dessa pergunta. Então o que o sol vai iluminar agora? Vamos mostrar aqui o que o sol precisa iluminar na sua vida. Temos aqui chegando ao final a carta do julgamento. Então o julgamento ele é o despertar, o chamado. Ele mostra os momentos de renascimento. O que você precisa tomar consciência depois de ter viajado tanto tempo com esse louco. Pensa você no começo do dia e quando chega o final do dia. Se você tratar como uma coisa normal, vai ser apenas mais um dia. Então o que é importante você fazer? Se revisitar. Como é que foi meu dia? Como é que foi minha semana? Como foi meu ano? Se você não se revisita, a sua vida fica sempre igual. Então, o julgamento, ele fala sobre de criar momentos de renascimento e de encontro com a nossa consciência. É a arte de se revisitar. E por último, o mundo. Eu adoro a carta do mundo. O mundo, ele representa uma conclusão, não um fim, uma conclusão propriamente dita. Uma realização, uma conquista, uma integração entre o feito e não feito, entre o vivido e não vivido, entre o belo e o não tão formoso. Tá? Então ele é a integração, a união. O mundo, ele representa o fechamento de um ciclo e a expansão para um próximo momento. Então o mundo é a abertura de uma nova fase. O que o louco começou, ele precisa terminar. Senão a vida vai ficar uma continuidade de acabativas. Quando o mundo chega, é hora de se revisitar, ver se você concluiu os seus processos, se você deu chance para que os seus projetos viessem à tona e acontecessem. E para que você possa se abrir para esse novo momento. Então eu sei que parece bastante coisa, mesmo eu trazendo dessa forma mais leve e também tirando um pouco dessas amarras, desses conceitos, colocando você dentro da jornada do louco, mesmo assim é bastante coisa. Eu entendo o que o seu coração pode estar sentindo. Porém, eu quero te falar com toda a verdade do mundo, tá? Não precisa decorar tudo. Primeira coisa que você tem que fazer é ter um deck que você realmente sintonize com ele. É você esticar numa mesa os 22 arcanos, como eu estou fazendo aqui agora, entrar em contato com eles e assistir esse vídeo escutando passo a passo do que eu te falei. Olha, o louco significa isso. O mago já está numa outra etapa. Aqui está dessa forma na sacerdotisa. E você vai procurar integrar isso com a sua vida, com o seu dia. E você vai perceber que se você começa a entrar, tá, nesses arquétipos, de repente você perceba que você já está dentro do ciclo do tarô. E ele não é sequencial. O seu dia, por exemplo, pode começar com a torre. Sabe quando você começa com o filho gritando,
bicho querendo comer, pessoas te ligando. Então parece que tudo tá se destruindo. Quem é pai e mãe aqui vai me entender. Então a gente já começa na torre, sabe? Aquela coisa caindo, parece que o carro tá andando. De repente, lá no meio do dia, você tá mais tranquilo, tranquila. Você já tá mais no arquétipo aí da sacerdotisa. De repente você precisa colocar um pouco de ordem lá pelas 4 horas da tarde. Aí você já tá aqui no imperador. Então você vai se percebendo ao longo do seu dia. Então não tente decorar. Comece observando os símbolos, comece observando as emoções, as cores, os personagens, as ações, as sensações que você vai tendo. Isso é o mais importante. A gente tem que lembrar sempre que o tarô, ele é uma linguagem. E se uma linguagem pode ser aprendida, ela precisa para o quê para ser aprendida? Convivência, interação, experiência, prática, precisa disso. Como tudo nessa vida, precisa entrar em contato. Então, com o tempo, você vai aprender a olhar as cartas, não apenas como cartas, mas também você vai entender os padrões humanos que tem diante de cada uma delas. E os seus padrões também. Comece por você. Isso é o mais importante. Então, os arcanos maiores, eles são um mapa da consciência. Vamos focar nesse lugar, mapa da consciência. Quanto mais você estuda esse mapa da consciência, mais você vai perceber que tudo isso é sobre a vida. É a vida acontecendo. Então o tarô, ele não é sobre ler um destino fixo. Ele é sobre ampliar uma percepção. Então isso é essencial que você tenha aí na sua cabeça. E agora me conta, qual desses arcanos conecta mais com o seu momento de vida? Coloca aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar ler. E se você quer aprender tarô, se aprofundar em um tarô de forma séria, psicológica, espiritual, que é guiada por um método, me segue. Se inscreve aqui no canal para que você receba as informações das próximas aulas. Toda semana temos aula nova por aqui, porque aqui nós estudamos o tarô como uma linguagem de transformação. Até o próximo vídeo. Beijo no coração de cada um.